Você tem um cachorro há anos. Você alimenta ele, você leva para passear, deixa dormir no sofá. Mas e se eu te dissesse que nesse exato momento, hoje à noite, o seu cachorro está quietinho sentindo falta de algo que você nunca deu a ele? E quanto mais tempo passa sem isso, mais essa parede invisível entre vocês vai crescendo. A maioria dos tutores nunca vai descobrir isso, e os cachorros que nunca recebem passam a vida toda amando alguém que nunca os amou de volta do jeito certo. Fica comigo porque o que eu vou compartilhar agora vai mudar para sempre a forma como você enxerga o seu pet. Bem-vindo ao Patinha Canina. Se você é novo por aqui, se inscreve agora porque é exatamente isso que a gente fala toda semana. Bora lá! E presta atenção porque cada ponto dessa lista se conecta com o próximo. Quando você chegar no ponto 5, você vai entender o seu cachorro de um jeito que a maioria dos tutores jamais chegou perto, nem de longe. 1. Pensa na última vez que você fez carinho no seu cachorro. Onde foi a mão? No topo da cabeça, né? Talvez ao longo do lombo. Uma coçadinha rápida atrás da orelha e pronto. Parecia afeto, parecia carinho. Mas aqui vem a verdade desconfortável. Para muitos cachorros, esse tipo de carinho é algo que eles simplesmente toleram, e tolerar não é o mesmo que amar. Tem uma diferença enorme entre um cachorro que fica quieto enquanto você toca nele e um cachorro que derrete de verdade com seu toque. Se você nunca sentiu esse segundo, talvez nem saiba o que está perdendo. O que a ciência realmente nos diz é que os cachorros têm zonas específicas no corpo onde um toque suave ativa a resposta de relaxamento mais profunda. Estamos falando da base das orelhas, do peito logo abaixo do pescoço, dos lados do pescoço e da região no final do lombo, bem onde começa a cauda. Não é aleatório. São pontos conectados a grupos de nervos sensíveis à pressão, que, quando estimulados de forma lenta e delicada, ativam uma resposta parasimpática, ou seja, o sistema nervoso do seu cachorro fisicamente entra num estado de calma, segurança e conexão. Um estudo publicado no periódico Physiology and Behavior mostrou que quando os cachorros eram acariciados nessas zonas de alta sensibilidade, os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, caíam de forma mensurável. A frequência cardíaca diminuía, eles se encostavam, ficavam. Compare isso com cachorros que eram acariciados no topo da cabeça, que é na verdade um dos pontos menos preferidos pela maioria dos cães. A diferença na resposta fisiológica era significativa. A maioria dos cachorros instintivamente se esquiva de uma mão descendo direto em cima da cabeça. E mesmo assim, é a primeira coisa que quase todo mundo faz quando encontra um cachorro. Então, o que eu quero que você tente hoje à noite? Senta com o seu cachorro. Começa pelo pescoço, não pela cabeça. Usa uma pressão circular e lenta. Observa o que acontece nos olhos dele, nos ombros, na respiração. Você vai saber em menos de 30 segundos se acertou. Porque quando você encontra o ponto certo com a pressão certa, algo acontece no rosto dele que você não consegue ignorar. Os olhos amolecem, o queixo solta, o corpo inteiro se acomoda. Esse não é só um momento bonito, é o cérebro do seu cachorro liberando ocitocina, o mesmo hormônio de vínculo que humanos liberam numa conexão emocional profunda. Você não está só fazendo carinho, você está construindo uma ponte biológica entre os dois que vai mais fundo do que qualquer petisco ou brinquedo poderia criar. E se isso já te surpreendeu, espera, porque o último ponto dessa lista é algo tão ignorado, tão completamente esquecido pela maioria dos tutores de cães, que quando você finalmente entender, vai se arrepender de não ter sabido isso no primeiro dia. Continua assistindo. 2. Me deixa te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que o seu cachorro pôde simplesmente parar e cheirar algo pelo tempo que quisesse? Não 2 segundos antes de você puxar a guia. Parar de verdade, focinho no chão, absorvendo tudo pelo tempo que precisasse. Se você não consegue lembrar, talvez esteja cometendo um dos erros mais comuns e mais prejudiciais na criação de cães, sem nem perceber. O que a maioria das pessoas acha que um passeio serve? Exercício. Colocar o cachorro para se movimentar, gastar energia, voltar para casa em 20 minutos. E sim, o movimento físico importa, mas para um cachorro, o passeio não é principalmente uma experiência física, é mental e social. O focinho de um cachorro tem cerca de 300 milhões de receptores, o seu tem cerca de 6 milhões. A parte do cérebro canino dedicada a analisar cheiros é proporcionalmente 40 vezes maior do que a sua.
Quando o seu cachorro para num poste ou num cantinho de grama e começa a farejar, ele não está perdendo tempo. Ele está lendo, ele está processando um mapa completo de informações. Quais animais passaram por ali, há quanto tempo, o estado emocional deles, a saúde, o sexo, o território. É o equivalente a você sentar para ler o jornal da manhã. Quando você apressa ele, quando arrasta ele de cada coisa interessante na rua, você está cortando a principal forma dele experimentar e entender o mundo. E você faz isso várias vezes por dia, todos os dias. Um estudo da Universidade de Bristol mostrou que cachorros que tinham mais oportunidades de exploração olfativa durante os passeios apresentavam níveis de estresse significativamente menores de comportamentos de estresse em casa, coisas como agitação, latido excessivo e destruição de objetos. O próprio ato de farejar era o que reduzia a ansiedade, não a distância percorrida, não a velocidade, o farejar. Então aqui está a mudança. 1 ou 2 vezes por semana, faça o que chama de passeio de descompressão. Deixa o cachorro guiar, deixa ele parar onde quiser pelo tempo que precisar. Sem agenda, sem trajeto, sem horário. Guia frouxa, zero pressão. É só seguir o focinho do seu cachorro pelo bairro e deixar ele absorver tudo. O que você vai notar depois é impressionante. Um cachorro que estava agitado e superestimulado volta para casa calmo, centrado e pronto para descansar. Não porque está exausto, mas porque está satisfeito. Tem diferença. E quanto mais você aprende a distinguir essas duas coisas, melhor você vai entender o que o seu cachorro realmente precisa de você. Isso nos leva diretamente ao ponto 3. E esse vai desafiar algo que quase todo tutor acha que está fazendo certo. 3. Você já chamou o nome do seu cachorro e viu ele te ignorar completamente? Não porque não ouviu, não porque está sendo teimoso, mas porque o jeito que você falou não significou absolutamente nada para ele naquele momento? A maioria das pessoas assume que o cachorro entende a linguagem do jeito que a gente entende, que se você falar claro e firme, ele está processando suas palavras e escolhendo se vai responder. Mas não é assim que o cérebro de um cachorro funciona. E quando você entende o que realmente está acontecendo na cabeça do seu cachorro, quando você fala, tudo muda. Pesquisadores da Universidade Eötvös Loránd, na Hungria, conduziram um estudo inovador usando imagens cerebrais em cachorros, enquanto eles ouviam seus tutores falar. O que descobriram foi extraordinário. Os cachorros processam não só o tom da voz, mas também as palavras em si, usando hemisférios diferentes do cérebro para isso. O hemisfério direito processa o tom emocional, o esquerdo processa o significado. E aqui vem a parte crucial. Uma genuína sensação de recompensa e conexão só se ativava quando tanto as palavras quanto o tom eram compatíveis. Palavras de elogio ditas num tom monótono não faziam nada. Palavras neutras, ditas com entusiasmo, não faziam nada, mas palavras de elogio ditas com calor genuíno iluminavam o centro de recompensa do cérebro do cachorro como nada mais. Então, quando você diz muito bem, num tom acelerado, distraído e sem graça, enquanto mexe no celular, o cérebro do seu cachorro está recebendo um sinal contraditório. A palavra diz uma coisa, o tom diz outra, e o resultado é confusão, ou pior, desligamento total. A solução não é falar mais, é estar presente quando você fala. Frases curtas, calor genuíno, contato visual, um tom que realmente reflete o que você sente. Pensa na diferença entre alguém te mandar mensagem escrito "que ótimo", sem nenhuma empolgação, e alguém te olhar nos olhos e dizer a mesma coisa com um sorriso de verdade. Você sente a diferença na hora. O seu cachorro também sente, e é ainda mais sensível a isso do que você. Começa a construir uma assinatura vocal com o seu cachorro. Escolhe 2 ou 3 frases que você usa com consistência em momentos positivos. Não comandos, só palavras de conexão. Talvez seja o jeito que você fala o nome dele quando fica feliz de ver. Talvez seja uma frase específica quando vocês se sentam juntos no fim do dia. Use com consistência, com o mesmo tom, no mesmo estado emocional. Com o tempo, aquela frase se torna uma âncora. Ela diz ao sistema nervoso do seu cachorro: "Tá tudo bem, você está comigo, eu te vejo." Esse tipo de vínculo vocal não custa nada, quase não dá trabalho e a maioria dos tutores nunca pensa em fazer. Agora, imagina combinar isso com o que eu vou te mostrar a seguir. 4. Pergunta rápida. Quando foi a última vez que o seu cachorro teve que trabalhar pela comida? Não um truque complicado, não uma longa sessão de treino, só algo, qualquer coisa, que fizesse ele usar o cérebro, o focinho ou o corpo para ganhar o que ia comer.
Se a resposta é nunca ou não lembro, então talvez você esteja perdendo uma das ferramentas mais simples e mais poderosas disponíveis para você como tutor. A realidade é que cachorros evoluíram como animais de trabalho. Toda raça que você consegue pensar, retriever, rastreador, pastor, terrier, foi desenvolvida junto com humanos para realizar tarefas específicas: caçar, rastrear, pastorear, guardar. O cérebro deles é literalmente programado para a resolução de problemas de um jeito que uma tigela de comida no chão não satisfaz em absolutamente nada. Quando um cachorro come de uma tigela comum, a refeição acaba em uns 45 segundos. Não tem desafio, não tem engajamento, nenhuma sensação de ter feito algo para merecer. E embora não haja nada de prejudicial nisso na superfície, o benefício emocional que você está desperdiçando é enorme. Um estudo publicado em Applied Animal Cognition encontrou que cachorros mostravam níveis notavelmente mais altos de indicadores emocionais positivos, como postura corporal relaxada, engajamento entusiasmado e calma após a refeição, quando tinham que trabalhar para acessar a comida, em comparação com quando ela era simplesmente oferecida. Os cachorros que usaram comedouros de estimulação, tapetes de sniffing ou mesmo só tiveram a ração espalhada na grama antes de comer, não ficaram só mais cansados, ficaram mais satisfeitos, emocionalmente e por dentro. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não percebe. Quando você é quem apresenta esse desafio, quando você é a pessoa que esconde o petisco, monta o jogo ou espalha a comida no quintal e manda o cachorro encontrar, você passa a fazer parte da satisfação. O cachorro não associa apenas a comida com a fome sendo resolvida. Ele te associa com aquela profunda sensação de conquista e recompensa. Você deixa de ser só a pessoa que enche a tigela. Você se torna a fonte de uma das experiências mais gratificantes do dia dele. Você não precisa comprar nada especial para começar. Pega a ração normal e espalha pela grama do quintal. Coloca um punhado dentro de uma toalha enrolada, esconde pequenas porções em 3 lugares diferentes da casa e deixa ele farejar para encontrar. Faz isso só algumas vezes por semana e observa a mudança. Observa como seu cachorro te olha depois. Não é só um cachorro satisfeito, é um cachorro que confia em você num nível primitivo. E agora, o último. Esse é o que eu prometi no começo. O que não custa nada, não precisa de nada e mesmo assim quase nenhum tutor faz de forma intencional. Esse pode ser o mais importante de toda essa lista. 5. Quero que você tente algo na próxima vez que estiver em casa com o seu cachorro. Não logo depois de um passeio, não durante a brincadeira, não quando ele estiver pulando para chamar sua atenção. Só num momento tranquilo qualquer do dia. Levanta do sofá, larga o celular e senta no chão. Sem chamar ele, sem segurar um petisco, sem estender a mão em direção a ele. Só senta lá. Isso parece simples demais para fazer diferença, mas o que acontece em seguida, se você der tempo suficiente, vai te dizer mais sobre o seu relacionamento com o seu cachorro do que quase qualquer outra coisa. Pensa no que o seu cachorro experimenta todo dia de um ponto de vista físico. Você é enorme. Toda pessoa na vida dele é enorme. Quando você anda pela casa, você anda acima dele. Quando você se abaixa para tocar nele, a mão vem de cima. E na linguagem corporal dos animais, presença vinda de cima significa dominância, pressão, controle. O seu cachorro aceita tudo isso porque te ama e confia em você, mas ele nunca, nenhuma vez, experimenta você como um igual, como uma presença que está simplesmente ali, na mesma altura, no mesmo espaço, sem nenhuma exigência. Quando você senta no chão e espera, algo quieto muda na sala. O seu cachorro vai notar a mudança. Talvez ele dê uma olhada do outro lado do ambiente. Talvez se levante e te olhe de forma diferente. E então, se você ficar parado e calmo, você vai ver. Ele vai começar a se aproximar, não correndo, não exigindo atenção, só devagar, deliberadamente, entrando no seu espaço. Ele pode sentar a um palmo de você, pode colocar o queixo no seu joelho, pode simplesmente deitar de frente para você. Esse movimento, essa escolha de vir até você sem ser chamado, sem comida, sem nenhuma recompensa externa, é uma das coisas mais honestas que um cachorro pode fazer. Significa que ele quer estar perto de você, não por causa do que você está oferecendo, mas por causa de quem você é para ele.
Pesquisas em etologia canina, o estudo do comportamento natural dos cães, mostram consistentemente que cachorros que vivenciam proximidade física regular, sem pressão e sem exigências com seus tutores, demonstram padrões de apego mais seguros, ansiedade de base mais baixa, maior confiança em situações novas e respostas ao estresse mais resilientes. Não por causa do treino, não por causa do exercício, mas por uma presença simples e quieta compartilhada entre dois seres que confiam um no outro. É isso que você está construindo quando senta no chão. Não só um momento bonito, uma base, uma linguagem entre você e seu cachorro que não precisa de palavras, de ferramentas, de nenhuma expertise. Só a disposição de descer até o mundo dele e dizer, sem dizer nada, eu estou aqui, você está seguro. Isso somos nós. Agora, pensa nos 5 juntos. O toque certo nos lugares certos. Passeios que alimentam a mente, não só o corpo. Uma voz que realmente fala a língua deles. Comida que te torna a fonte de uma satisfação profunda. E presença que não precisa de nada em troca. Nada disso custa dinheiro. Nenhum deles leva mais do que alguns minutos, mas juntos criam algo que a maioria dos tutores passa anos buscando sem saber o nome. Chamam de vínculo, mas o que realmente é confiança. E o seu cachorro está pronto para te dar isso desde o primeiro dia em que te olhou. A única pergunta é se você vai encontrá-lo no meio do caminho. Se isso mudou a forma como você enxerga seu cachorro, compartilha com alguém que também ama o pet do jeito que você ama o seu. Se inscreve no Patinha Canina para mais conteúdo como esse, porque entender seu cachorro é a maior coisa que você pode fazer por ele.